Fala galera, Joabson, programadorzão na área, e hoje eu vou tentar simplificar para vocês o Async Await e as Promises. Então vamos começar pela teoria para ficar mais fácil o entendimento. Primeiro vamos começar pela Promise. O que é uma Promise? Promise é um objeto usado para processamento assíncrono. Uma Promise, de promessa, representa um valor que pode estar disponível agora, no futuro ou nunca. E Async Await, o async vem de assíncrono. Assíncrono o significado dele é algo que acontece em tempo diferente. Ou seja, você pode estar andando na rua e em paralelo, assincronamente, pode estar, alguém pode estar te esperando em algum lugar fazendo outra coisa. E aí quando você chegar e encontrar essa pessoa, vocês fazem junto aquela coisa. É um exemplo bem bobo, mas só para você entender que o assíncrono que ele acontece em tempos diferentes do que está sendo executado. E o await significa aguardando. Então, o async é processando em tempos diferentes, o await aguardando esse processamento. E aí, eu gosto de fazer uma analogia que até então eu nunca vi ninguém fazendo, que é como se fosse um percurso de ônibus. Eu fiz um desenho aqui para vocês entenderem basicamente como funcionaria as promises e o async await dentro de uma lógica de programação. Então vamos supor que isso aqui é uma coisa cotidiana, que é um percurso de ônibus. Então vamos supor que você vai lá no ponto de partida, o seu ônibus vai sair do ponto de partida, e aí ele vai fazer o percurso dele, vai parar na primeira parada, vai parar na segunda parada, depois ele vai chegar no terminal. E aí que vem a sacada das promises e async await. A promise, por exemplo, aconteceria quando alguém na primeira parada bate a mão, dá a mão para o ônibus parar. A promessa aí nesse caso é que a pessoa deu a mão, e ela pode ou não entrar. Essa é a promessa. E assincronamente o ônibus ele vai ter que parar, certo? O percurso ele tá ali, ele sempre vai continuar ali. Só que agora você tem a promessa da pessoa entrar ou não, então você tem que parar e aguardar, que essa pessoa entre ou não. Ou seja, ela tá esperando que aconteça ou não ali naquele momento, e depois disso ela segue o percurso. E aí depois novamente, se tiver outra pessoa dando a mão, você tem uma promessa. A promessa dela quando ela dá a mão, quando você chama o ônibus, ela tem a promessa de entrar ou não no ônibus. E aí o ônibus ele assincronamente ao percurso, porque teoricamente o percurso ele tá, vamos supor, lá para a empresa ela está contando que a partir do ponto inicial aqui até o ponto final existe um tempo para esse percurso do ônibus percorrer. Então para ele isso está acontecendo, só que quando você para na parada, você tem esse assincronismo, e aí o ônibus ele fica parado aqui no caso, aguardando a pessoa entrar ou não, para depois ela continuar o percurso. Agora vamos colocar na prática como que representaria isso aqui para vocês entenderem. Então vamos lá, eu criei aqui uma função chamada iniciar viagem. Dentro dela eu estou colocando os logs aqui, que é o ponto de partida, certo? Daí eu crio uma função que é a parada 1. Depois da parada 1 temos a parada 2, certo? E aí ele chega até o terminal. Então, se eu der o play aqui, simplesmente ele executou tudo de uma vez, porque como não existe aqui nenhuma promessa de parada, ele simplesmente iniciou o percurso
passou pelas paradas e chegou até o terminal e acabou. Ou seja, não teve nenhum tipo de promessa. Agora vamos supor que na parada 1 aqui, ó, a gente precise aguardar. Então vamos dar aqui um set timeout de, sei lá, 2 milissegundos. Ou seja, o ônibus ele vai esperar ali 2 milissegundos e depois ele vai seguir o fluxo. Então ele vai começar aqui, né? Vai sair do ponto de partida. Na hora que ele chegar na parada 1, ele vai parar por 2 milissegundos e aí depois disso ele vai para a parada 2 e depois ele vai para o terminal. Então eu vou dar o play aqui, ó, e olha só o que acontece. Ó, ele fez todo o percurso e aí depois ele deu a parada 2. Beleza, mas isso não teria como acontecer. Você precisa que o ônibus ele não vai andar o trajeto todo e até no terminal e voltar lá na parada 2, na parada 1, para poder pegar o passageiro e voltar ao percurso, né? E aí que a gente trabalha com as promises e com o async await. Como que funcionaria? Vamos começar pela promise, né? Você tem que chamar aqui, ó, um cara chamado new promise, e dentro desse new promise, ó, ele espera que você resolva ou rejeite a ação. Então vamos supor aqui que você tem um resolve. Resolve seria a pessoa aceitou, deu a mão e ela vai entrar, ou ela reject, não, ela não é o percurso que ela quer. Isso é um callback, né? Uma função callback. E aí, dentro dessa função, você simplesmente, depois de alguns milissegundos, por exemplo, a pessoa entrou no ônibus, depois de um tempo o ônibus sai. Então aqui, ó, simplesmente eu faço um resolve se der certo. E se der errado, você dá um reject. O ponto de atenção aqui é o seguinte: ou você resolve ou você rejeita. Não tem como você resolver e rejeitar ao mesmo tempo. Então, beleza. Eu tenho a minha promessa, só que aí se eu der o play aqui, ó, ainda assim, eu tenho uma promessa, mas eu não tenho o motorista aguardando. E aí que entra o async await. Eu tenho que colocar na minha função um async para ela saber que eu preciso esperar, e o await é quem eu vou esperar. Então, por exemplo, se eu colocar um await aqui no parada 1, basicamente, ó, ele continua executando, porque aqui, ó, eu preciso retornar que isso aqui é uma promessa. Ou seja, lá na minha parada 1, ele está aguardando acontecer uma promessa e que essa promessa se resolva, certo? Para que aconteça o fluxo como deveria acontecer, que é ele esperar a pessoa entrar no ônibus e aí ele sair da parada. Então eu vou dar o play aqui e ó, agora o ônibus saiu do ponto de partida, parou na parada, foi pro parada 2, depois foi pro terminal. Para você entender novamente, ó, vou colocar aqui, deixa eu tirar isso aqui, vou fazer aqui novamente, ó. Vamos retornar uma promessa na parada 2, ou seja, alguém vai entrar ou não. Então, resolve, reject. Aí vamos dar um set timeout. Esse set timeout aqui ele é uma função e ele recebe um tempo que eu vou colocar vamos dizer que a pessoa é um idoso e aí ele demora mais tempo. E aí aqui no meu resolve eu vou consolar aqui, beleza? E agora a gente vai o fluxo tem que acontecer da seguinte forma: ele vai começar lá no ponto de partida, aí ele vai aguardar aqui a parada 1, alguém entrar ou não, né? Depois ele vai parar na parada 2, aguardar alguém entrar ou não. Então eu vou colocar um await aqui para ele.
e depois ele vai para o terminal. Então, deixa eu dar o play aqui, ó. Foi. Agora ele tá esperando, beleza? Entrou. E aí, terminal. No dia a dia, como que funciona? Isso aqui, ó, essa promise, ela meio que é abstraída em muitas funções. Então você não enxerga ela, mas ela acontece. Se você, por exemplo, for usar um Axios da vida, vamos fazer aqui, ó, um import Axios from Axios, certo? E aí, o que o Axios faz? Vamos supor que você quer consultar alguma coisa ali num API e você quer fazer um GET. Quando você faz um Axios.get e você olha dentro dele, aqui ele já diz, ó, esse cara ele retorna uma promise, ou seja, ele retorna uma promessa, ele vai acontecer assincronamente, e aí ele vai retornar alguma coisa que você não sabe o que. Aqui está do modo genérico. Então, para você fazer com que essa função assíncrona ela execute como você quer, você precisa colocar um async await nele, em volta dele. Ou seja, você cria uma função, vamos supor o nosso paradão, vamos pegar o nosso paradão como exemplo aqui, ó. Vamos supor que ao invés de eu chamar paradão, agora aqui eu preciso chamar Axios.get, sei lá, http meu perfil.com, certo? E aí você precisa que esse cara, como ele retorna uma promessa, ele é assíncrono. Então você tem que aguardar ele lá, ver o que essa chamada vai retornar para você, e aí depois disso é que você executa o que você quiser fazer. E aí, como é que eu pego essa resposta? Normalmente você tem duas opções de fazer. Vamos fazer primeiro aqui, ó, pelo then, certo? Você tem o then, que é quando a promessa retorna um resolve. Então você tem o then, e aí se tiver algum dado, vamos supor que aqui a gente está esperando no meu perfil, está esperando que seja um usuário. Você coloca ele numa variável, e aí depois disso você usa essa variável do jeito que você quiser. Por exemplo, se eu tivesse alguma coisa aqui, eu faria um console log user.name. E se a promessa der errado? Se a promessa der errado, aí você pode usar o catch. O catch, ó, nesse caso aqui, ó, ele é para quando uma promessa ela é rejeitada. Aqui, ó, tá vendo? Tá escrito aqui. Tudo que eu tô falando para vocês está escrito na documentação da biblioteca, ou sei lá, da própria documentação do JavaScript ou coisa do tipo. E aí, se tiver um erro, a mesma coisa do then, você pega isso numa variável, a variável você escolhe o nome, você não precisa colocar o mesmo, e aí você pode, por exemplo, dar um console.log e chamar erro, ponto mensagem, vamos supor, message. Essa seria uma das formas, usando o then ou o catch, ou você poderia também simplesmente fazer const result recebo o await, ou seja, o meu resultado da minha promise ele vai cair dentro da minha variável, e aí depois eu pego a minha variável ponto name, e aí eu utilizo ela. Só que dessa forma você não consegue pegar o reject, ele só pega o result. E aí você entra com o try catch. O try ele significa tentar, né? Então vamos supor, dentro do try catch você está tentando que ele vá pegar o resultado ali da sua promise, e aí ele tem o catch dentro do try, que é na questão do erro. Se der erro, aí você faz o mesmo esquema, aqui ele vai te retornar
um callback, dentro desse callback tem o valor, e aí você consegue capturar o erro. Essas são as duas formas que vocês conseguem capturar uma promise. O async await, basicamente, ele só serve para aguardar uma coisa assíncrona, e o promise significa para resolver ou rejeitar uma promessa de algo que está sendo executado de forma assíncrona. Bom, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou lá na caixinha de pergunta no Instagram. Nos vemos em breve e até mais. Grande abraço.